nós iremos tratar na live de hoje, na Vinde Live, é o estudo 6 de Ezequiel 14. Estudo 6 de Ezequiel 14, que tem como tema Noé, Daniel e Jó. Não substitui a mim. Não substituem povos, nações, os seus contemporâneos. Eles não substituem de maneira nenhuma os seus entes queridos naquela conjuntura, em suas conjunturas de cada personagem bíblico. Então, o texto áureo nos diz: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus em Ezequiel 14 e 14. Certo? Vamos aqui à verdade prática? Noé, Daniel e Jó nos lembram que a presença ou intercessão dos outros tem limitações e não substituem o arrependimento, obediência e relacionamento pessoal diante de Deus. Esta verdade prática está muito clara. Muito clara. Reflita nela. Certo? Nós temos alguns objetivos nesta lição que são os seguintes: compreender os limites da intercessão. A intercessão, elas são limitadas, né? A intercessão, ela é importante e a intercessão, ela acontece com o desígnio, a vontade de Deus, certo? Paulo sempre mencionava com relação à intercessão, a igreja que sempre intercedia por ele. E era plano de Deus que essas intercessões elas chegassem até o trono da graça e Deus as respondesse, em virtude que o evangelho estava sendo pregado, as portas fossem abertas, certo? Para que o evangelho fosse disseminado. Portanto, esta intercessão realmente ela tinha um propósito, né? Então, compreender os limites da intercessão, reconhecer os perigos do pecado, chamar todos ao arrependimento. Estes são os objetivos. Compreender os limites da intercessão, reconhecer os perigos do pecado e chamar todos ao arrependimento. Introdução. Ezequiel 14 apresenta uma revelação solene. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem presentes em Jerusalém, eles só poderiam salvar a si mesmos. O texto destaca a responsabilidade pessoal diante de Deus e não anula o valor da presença e da intercessão, pois a Bíblia apresenta exemplos de intercessores como Abraão, Moisés, Salomão e Paulo. Contudo, em certas circunstâncias, o juízo, Deus estabelece limites intransponíveis. Cada um responde por si diante de Deus. Isso é importantíssimo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os que creem, os que praticam, né, a sua crença, o seu credo, a sua fé em Deus, terão a vida eterna. Aqueles, portanto, que não creem, não terão a vida eterna. A passagem é clara, certo? É clara. Embora eu creia, se faz necessário que o meu filho venha a crer, se faz necessário que os meus pais venham crer, certo? Se faz necessário que uma nação venha a crer, para que tenha a vida eterna. Tá certo? Primeiro ponto, Noé e a corrupção geral. O primeiro bloco de Ezequiel 14, versos de 12 a 14, revela a seriedade do pecado nacional. O Senhor anuncia
o juízo da fome sobre a terra, declarando que nem mesmo Noé poderia livrar a coletividade. Primeiro ponto do primeiro tópico, o juízo da fome. Ezequiel 14:13, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo grave transgressão, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Neste versículo vemos três elementos: a causa, o agente e a consequência. A causa é o pecado, certo? Descrito como grave transgressão. Expressão que ressalta a profundidade da infidelidade. O agente é o próprio Deus, que declara: estenderei a mão contra ela. A consequência é a fome, visto não apenas como tragédia natural, mas como disciplina pedagógica. A expressão tornarei instável o sustento do pão sugere o colapso da base de sobrevivência. Ainda que houvesse homens justos como Noé, a sentença não seria revogada. Isso corrige a falsa segurança do povo que confiava na presença de alguns piedosos como se fosse um escudo coletivo. O Senhor mostra que quando a corrupção se torna estrutural, não há substituto para o arrependimento comunitário. Se faz importante que este arrependimento venha a ser coletivo, se não coletivo, um arrependimento individual, certo? Para que realmente o quadro mude, para que a misericórdia do Senhor, para que as bênçãos do Senhor venham recair sobre nações, sobre povos, sobre pessoas individuais. E estas pessoas precisam entender estas verdades com relação que sobre o juízo de Deus. Sobre o juízo de Deus. E este é o exemplo do juízo da fome. O juízo da fome. Quando nós observamos governos corruptos, reinos corruptos, certo? Pessoas corruptas, muitos dizem, a Bíblia ela fala na verdade que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre. O povo sofre. É a justiça de Deus. Vem a calamidade, vem a fome, vem a miséria, vem o desemprego, vem a ruína e vem a morte. Porque a corrupção, ela estremece todas as bases de uma sociedade. Todas as bases de uma sociedade. Certo? Por quê? Existe o desvio de recursos, existe o gasto além da conta, este é o português correto, o gasto além da conta, certo? E gerando justamente a crise econômica em uma nação, certo? E quando isso acontece, isto é resultado de corrupção e vem o juízo de Deus em cima deste governante injusto. E o povo sofre. Certo? Imagine quando o povo sabe de que este governante é injusto e apoia suas injustiças. Daí que a coisa fica complicada. Temos exemplos de nações aqui na América do Sul, certo? Que realmente eram nações prósperas. A exemplo de Jerusalém, né? A exemplo de Judá, a exemplo de Jerusalém. Era uma nação próspera. Mas a corrupção, o pecado realmente provocou o juízo divino e estas nações foram realmente julgadas com justiça.
Não é maldade, não é, ruindade, não é, né? Não. O homem semeia, ele colhe. Se o homem semeia paz, ele vai colher paz. Se ele semeia guerra, ele vai colher guerra. Se ele semeia injustiça, certo? Deus virá com justiça sobre este homem, tá bom? Noé andava com Deus. Aqui é em Gênesis 6:9, certo? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé é exemplo de fidelidade em meio à corrupção generalizada. Ele não foi moldado pela cultura da sua geração. Olha o quanto a cultura ela influencia em comportamento, em costumes, certo? Em muitas coisas. Temos que ficar atento, certo? Há muitas culturas que são aplicadas, né? Estilos de vida que são aplicadas, algumas ideologias que são aplicadas, né? Tirando, de fato, fazendo modificações nesta cultura, quem sabe uma cultura de uma nação cívica, né? As coisas vão se modificando, vão desconstruindo o civismo, o patriotismo, a família tradicional, vão desconstruindo aí o credo, né? A religiosidade, vão desconstruindo a forma de cultuar, né? Nas suas religiões, ok? E implantando outras culturas. E as gerações vão passando e muitas coisas boas na cultura vai sendo esquecida e estas que estão se elaborando, articulando, né, implantando na contemporaneidade já vão realmente se consolidando. E este é um risco terrível, terrível. Muitas coisas na cultura hoje em dia são terríveis, terríveis mesmo. Então, Noé é exemplo de fidelidade em meio à corrupção generalizada, certo? Sua comunhão constante com Deus se traduzia em obediência, prática como se vê na construção da arca. Obediência a Deus, atendeu o chamado, certo? Foi e fez de fato como Deus lhe ordenara. Nós podemos encontrar em Gênesis 6:22 esta verdade. Esta integridade preservou sua família, mas não foi capaz de impedir o juízo universal do dilúvio. Viu só? Toda a integridade de Noé, certo? Não foi capaz de evitar o juízo universal de Deus em uma nação corrompida, em um povo de dura cerviz. O testemunho de Noé evidencia que a salvação é pessoal. Sua fé o justificou, mas não salvou a geração incrédula. É justamente este ponto que Ezequiel retoma. Em Jerusalém, a presença de homens santos não bastariam para impedirem o castigo sobre uma cidade inteira que havia se entregado à idolatria e à traição da aliança, quebraram a aliança com Deus, deram as costas para Deus, não ouviram os profetas, certo? E mesmo em meio ao povo, com pessoas íntegras, profetas que foram poupados, aqueles que não se corromperam, certo? Não impediu. Não foi o suficiente para que a justiça de Deus viesse e o povo fosse levado cativo à Babilônia. Noé andava com Deus. Aqui, Noé, ele salvou, né, em termos a sua família. Por quê? Porque assim como ele pregou que o dilúvio viria para todas as pessoas,
Pregou para os seus filhos também. Pregou para os seus filhos também. Anunciou aos seus filhos também. Certo? Então, o resultado de quem atende o chamado de Deus, o resultado de quem observa as ordenanças divinas, é a salvação. É a salvação. Noé fez a sua parte, pregou que o dilúvio viria. Quem aceitou, quem recebeu, quem atentou para esta verdade foi salvo, a sua família. E aqueles que não atentaram, não deram crédito, inclusive faziam pouco caso daquela mensagem, dizendo que Noé estava louco, pereceram. Pereceram. Foi Noé que salvou a sua família? Noé, ele fez a sua parte, anunciou. Cada um foi responsável em receber a mensagem, a crer na mensagem e permanecerem na arca, entrarem na arca. Quem entrou na arca se salvou. A arca da salvação ainda está com as suas portas abertas, certo? O caminho, verdade e vida, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, está à disposição de todos. A mensagem tem sido apregoada, a verdade tem sido falada, anunciada. Quem se salvará? Quem atentar para a verdade, quem aceitar a verdade, quem realmente internalizar, quem andar neste caminho de verdade e vida, certo? Por outro lado, a porta larga está aberta também. E muitos estão entrando por ela. Muitos estão dando costas a estas verdades que na contemporaneidade a igreja está pregando. Os pregadores estão falando. Os homens de Deus estão anunciando. As pessoas de Deus estão realmente proclamando, né? Como em Ezequiel fala sobre os atalaias, né? O atalaia está tocando a trombeta. Quem ouve o chamado é salvo. Quem despreza, quem não liga, quem não obedece, será condenado. Sem dúvida nenhuma. A alimentação de Noé, Ezequiel 14, ainda que estivessem no meio dele, entre 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Noé salvou a sua própria vida e a família de Noé, cada um salvou as suas próprias vidas. Inclusive, por incrível que pareça, cada animal que entrou na arca foi responsável de salvar as suas próprias vidas. Olha só isto extraordinário. Homens com mente cauterizadas, pessoas rebeldes, pessoas cegas, que não veem as verdades absolutas do Evangelho, que não creem na inerrante palavra de Deus, naquela conjuntura, foram mais irracionais do que aqueles animais. Por incrível que pareça. Olha a que ponto o homem chega. A que ponto o homem chega? Ser muitas das vezes irracionais. Irracionais. Certo? Então, vamos aqui, né? Aqui encontramos um limite estabelecido por Deus em determinadas circunstâncias. A presença e intercessão não são aceitas para mudar o decreto. Certo? Nós estamos vendo aqui a limitação. O terceiro ponto do primeiro tópico é a limitação de Noé. Ezequiel 14.
ainda que estivessem no meio dela entre 3 homens, Noé, Daniel e Jó, dela se referindo a Jerusalém. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas as suas próprias vidas, diz o Senhor Deus. O ensino é repetido para fixar a verdade. A justiça só livra a si mesmo. O justo só livra a si mesmo. A menção a Noé, Daniel e Jó mostra que nem mesmo os mais fiéis poderiam salvar o povo. Aqui encontramos o limite estabelecido por Deus. Em determinadas circunstâncias, a presença e intercessão não são aceitas para mudar o decreto. Abraão intercedeu por Sodoma, Moisés pela Israel rebelde, e ambos foram parcialmente ouvidos. Mas em Ezequiel 14, o povo já havia passado do ponto de retorno, não havia mais tolerância, não havia mais possibilidades, certo? E olha o que acontece. Passou do ponto de retorno pela sua dura cerviz. Pela sua dura cerviz. Porque foram mais de 120 anos os profetas anunciando esta calamidade, este caos. A invasão da Babilônia e o exército de Nabucodonosor. Olha só o quanto tempo de tolerância, né? E muitos querem argumentar, dizer, este Deus é injusto, não poderia agir desta forma, né? Inclusive, nós passamos pela lição, por lições passadas, né? Nós vimos em lições passadas que a glória do Senhor saindo do templo de forma lenta, né? Bem lentamente saindo do templo, chegou no pátio do templo, né? A glória de Deus. E o povo de dura cerviz. Tanto prova que este povo realmente, esta pecaminosidade enraigada nas suas mentes, nos seus corações, nos seus estilos de vida, nos seus procedimentos, que lá na Babilônia, eles viram as profecias se cumprirem, o exército chegou, levou ao exílio, né? Muitos morreram nesta invasão, mas mesmo eles vendo o cumprimento da profecia, lá na Babilônia ainda tinha indivíduos incrédulos. Incrédulos. Para você ter uma ideia. Certo? Então, o exemplo de Noé, em Ezequiel 14, o povo já havia passado do ponto de retorno. O exemplo de Noé deixa claro que quando a rebeldia é coletiva e persistente, a justiça de um não se transfere aos demais. Não se transfere aos demais. Certo? Cada indivíduo é chamado a assumir sua responsabilidade diante de Deus. E cada comunidade precisa reconhecer sua culpa e se arrepender. A obediência de Noé trouxe livramento para os seus filhos e esposa. Contudo, a salvação não foi automática. Sua família precisou entrar na arca, o que eu falei anteriormente. Assim também hoje, cada pessoa precisa decidir-se por Cristo, o verdadeiro Salvador. O segundo tópico é Daniel e as feras. Ezequiel 14, 15, 18. O segundo bloco de Ezequiel 14 apresenta um cenário diferente do primeiro. Se antes o juízo vinha pela fome, agora é a própria terra que se torna inabitável por causa da ação das feras. A ação das feras. Nesse contexto, o Senhor evoca a figura de Daniel como exemplo de fidelidade inquebrantável, mas deixa claro que nem ele poderia livrar o povo
da desolação decretada. Primeiro ponto deste segundo tópico, o juízo das feras. Ezequiel 14:15. Se eu fizer passar pela terra bestas, feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Certo? O versículo descreve um cenário de destruição que vai além da fome. Deus fala de feras perversas percorrendo a terra e tornando-a desolada. O espaço que deveria servir de abrigo e sustento para o homem tornou-se hostil e perigoso. A ideia de não poder passar por causa das feras mostra uma inversão da ordem criada. A inversão da ordem criada. Em Gênesis, o homem recebeu autoridade sobre os animais, mas aqui vemos os animais dominando o território e impedindo o trânsito de homens. Né? Aqui me faz lembrar também um episódio muito interessante, né? Em que o anjo da morte passaria e quem tivesse, né, ali nos umbrais das suas casas o sangue do cordeiro seriam livres da morte. O sangue do cordeiro representando o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o anjo da morte, quando passou, realmente a calamidade foi terrível, foi imensa. Quem atendeu, né, a orientação se livrou. Quem achou que não, isso aí é conversa, isso não vai acontecer, isso é impossível que aconteça, é impossível que Nabucodonosor invada Jerusalém, é impossível porque nós temos o templo, nós temos aqui homens justos, nós temos aqui, né, a presença de Deus, mas eles mal sabiam que a presença já não estava mais ali, né? A presença pelo paganismo, pelo pecado, pela idolatria, pelo afastamento de Deus, certo? Pela rebelião do povo. Tudo isso realmente provocou a calamidade. Então, esse detalhe ressalta a profundidade do juízo divino. O pecado humano rompe o equilíbrio da criação e produz efeitos em toda a ordem natural. Não é apenas a vida das pessoas que está em risco, mas a própria habitabilidade da terra. A própria habitabilidade da terra. Você já ouviu falar ou você já assistiu em telejornais de municípios, cidade no Brasil, que em virtude da corrupção, em virtude da criminalidade, em virtude do domínio do pecado, em virtude da maldade, essas cidades estão inabitáveis? São cidades desertas? As pessoas abandonaram, foram forçadas a sair por causa da maldade do homem, por causa de ideologia, por causa de transgressão. Certo? Essas verdades, elas não estão distantes de nós. Nós podemos observar, ver bem próximo de cada um de nós. Se alguém aqui estiver me assistindo ou irá me assistir, certo? No Nordeste, você vai poder detectar qual é esta cidade. Certo? E as pessoas ainda com incredulidade dizendo que a justiça não viria? Hein? A justiça não viria, a justiça de Deus não viria, não assolaria a terra? Quando a idolatria, a injustiça,
se instalam em uma sociedade. Olha só o que foi dito. Até o ambiente físico sofre as consequências. Lembrando Romanos 8, no qual Paulo afirma que a criação geme por causa do pecado humano. Do pecado humano. Certo? A transgressão, o pecado humano, a maldade deste transgressor, ela é destilada. Né? E quando a nação ela tem a infelicidade de ter um injusto desse em sua governança? É um problema seríssimo. São coisas terríveis. Terríveis. Porque eu imagino esses homens reunindo com os seus comparsas, né? Fazendo planos terríveis para arruinar uma sociedade, um povo, uma nação. Uma nação. Porque lá, nos seus aposentos, na sua cama, no seu travesseiro, eles pensam, articulam maldades, certo? Articulam lucro fácil, se dar bem, entre aspas, com a ruína de centenas e milhares de pessoas. É isto que os injustos fazem. É isso que eles fazem. Certo? É muito sério. Então, Paulo já afirmava lá em Romanos que a criação geme por causa do pecado humano. O segundo ponto deste segundo tópico, Daniel na cova dos leões, Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Que ele te livre. Nós conhecemos a história. Uma belíssima história. Quem confia em Deus, quem tem Deus como o seu conselheiro, o seu sustentáculo, a sua coluna, o seu escudo, a sua justiça, não teme o mal, não teme as ameaças, não se rende às ideologias dos maus governantes. Não, jamais. Para ilustrar, Deus chama o exemplo de Daniel, alguém que manteve sua fé viva em meio a um ambiente hostil. Jogado na cova dos leões, preso em uma cultura pagã, olha só a cultura pagã, a cultura do pecado, a cultura da transgressão, a cultura da injustiça, a cultura da maldade, né? Sob leis injustas, ele não cedeu à pressão. Não cedeu. Não cedeu à pressão. Quando o decreto real proibiu a oração, Daniel continuou a buscar a Deus 3 vezes ao dia. Servir a Deus. Fiel a Deus. Né? E Deus é fiel também. Como sempre fizera. Isso revela a firmeza da sua integridade. Sua espiritualidade não era circunstancial, mas disciplinada e constante. Essa fidelidade custou-lhe a ida à cova dos leões, mas também lhe trouxe livramento. A fidelidade de Daniel o levou à cova dos leões, mas também a fidelidade de Daniel custou o seu livramento. Custou o seu livramento.
muitos cedem à tentação da corrupção. Eles vão ser levados à cova dos leões. Eles vão ser levados a juízo. Mas a sua corrupção não lhe livrará. Lhe levará à condenação. Lhe levará à condenação. Então, o livro de Daniel registra que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, preservando a vida do seu servo. Deixa eu pegar Essa fidelidade custou-lhe a ida à cova dos leões, mas também lhes trouxe livramento. O livro de Daniel registra que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, preservando a vida de seu servo. Esse livramento, porém, foi pessoal. O testemunho de Daniel mostra que o justo pode ser protegido em meio ao perigo, mas não tem poder de livrar a terra ou a nação inteira quando o juízo divino está estabelecido. A fidelidade do profeta era suficiente para a sua vida, mas não transferível a toda a coletividade. A proteção divina sobre a vida da igreja separada, eleita, a proteção divina sobre aqueles que creem, que praticam, que seguem o caminho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta proteção divina nós vemos nos nossos dias atuais. Quantos são aqueles que estão cedendo à injustiça, à corrupção, mesmo indiretamente, são apoiadores, aplaudem, certo? Estão passando por privações. E nós podemos ver a verdadeira prosperidade, a dependência de Deus na vida daqueles que não vão nessa onda, né? Nessa onda que hoje é muitas das vezes estabelecida, né? Que onda? Daquilo que o que era certo, o que se praticava como que se fosse certo, hoje as pessoas estão abandonando, né? E estão praticando uma série de coisas erradas, certo? Inclusive tendo por exemplo aqueles que deveriam ser pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas honestas, que estão lá nas classes, que estão são estadistas, hein? São estadistas, deveriam dar exemplo, bom exemplo para a nação, dar bom exemplo para os jovens, né? Para as novas gerações, mas são os primeiros a serem o mau exemplo para a nação, praticando tudo aquilo que nós podemos nominar como imoral. São pessoas imorais, pessoas que não têm nenhum tipo de moral. Certo? E muitos aplaudem. É um absurdo. É um absurdo tudo isso. O testemunho de Daniel mostra que o justo pode ser protegido em meio ao perigo, mas não tem como livrar as outras pessoas. Não tem como livrar, certo? As pessoas elas têm que ter esta consciência que cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte, certo? E qual é a saída de uma nação que está em declínio, que está na crise avassaladora, que está com desemprego, que está passando por fome, miséria?
Qual é a saída? A saída é seguir a Cristo. É seguir a Cristo. Está mais do que provado que ideologia humana, que planos humanos, que politicagem, certo? Não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva. Não leva ninguém a lugar nenhum. Certo? Ou a nação se une de uma forma em, de fato e de verdade, se voltarem para Deus, se arrependerem dos seus maus caminhos, certo? E, segundo a orientação divina, segundo realmente uma ótica, uma visão de justiça, né? Colocarmos a nação na mão de Deus, colocarmos a nação na mão de governantes que temam de verdade a Deus. Não são aqueles que dizem que temem, mas têm as suas plataformas pessoais, os seus interesses pessoais. Isso é muito sério. É muito sério, né? Colocarmos uma nação novamente nos trilhos, colocarmos uma nação novamente debaixo de governança justa. Justa. Certo? Então, o terceiro ponto deste segundo tópico nos fala o seguinte, nos diz o seguinte. Vimos Daniel na cova dos leões. Agora iremos ver a limitação de Daniel. Ezequiel 14, 18. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem os seus filhos, nem suas filhas. Só eles seriam salvos. Só eles seriam salvos. O versículo repete pela terceira vez e amplia o princípio estabelecido. Nem mesmo a presença e intervenção de Daniel, reconhecido pela sua fidelidade, poderia livrar filhos ou filhas. Isto mostra que a injustiça, que a justiça não se herda. A justiça não se herda. Nós podemos ver famílias com membros que têm uma visão de justiça, e nesta mesma família nós vemos pessoas que estão aplaudindo injustos. E vivem e acatam a injustiça. Acatam a injustiça. Né? Cada geração precisa assumir sua própria posição diante de Deus. Essa ênfase ensina que em tempos de juízo, até mesmo os vínculos familiares não garantem proteção. Não garantem proteção. O que vale é a justiça pessoal. O justo seria preservado, mas a terra continuaria assolada. Essa mensagem desconstrói qualquer ideia de proteção automática baseada na linguagem ou na presença de homens piedosos entre o povo. A repetição dessa verdade tem força pedagógica. Deus insiste no ponto porque sabia que o povo de Jerusalém estava enganado, confiando em mistos religiosos e em uma falsa segurança baseada na herança espiritual. O exemplo de Daniel mostra que a fidelidade inspira, mas não substitui o arrependimento dos outros. Cada indivíduo e cada comunidade são responsáveis diante do Senhor. A fidelidade dos meus pais me inspiram a cada dia. Serviram a Deus por toda a vida, dormem nos braços do Pai
E até hoje, este legado deixou aos filhos as suas fidelidades quanto homem e mulher de Deus. Né? Então, eu sigo a orientação divina, seguimos a orientação do Evangelho, da palavra, e a orientação daquelas verdades ditas pelos nossos pais, certo? Ditas pelos nossos pais. Então, cada indivíduo e cada comunidade são responsáveis diante do Senhor. São responsáveis. O terceiro ponto, o terceiro tópico, Jó e o sofrimento humano. Ezequiel 14, 19 a 23. O terceiro bloco de Ezequiel 14 mostra a dimensão mais severa do juízo. A praga e o derramamento de sangue que atingem diretamente a carne humana. Nesse contexto, o Senhor evoca a figura de Jó, lembrando por sua paciência e perseverança em meio à dor. Em meio à dor. Jó e o sofrimento humano. Então nós estamos aqui, neste primeiro tópico, e iremos ao primeiro ponto deste primeiro tópico, né? Que Ezequiel 14, 19, ou se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais. Este versículo aprofunda o tom de gravidade. É o terceiro tópico, Jó e o sofrimento humano, Ezequiel 14, 19, 23. O terceiro bloco de Ezequiel 14 mostra a dimensão mais severa do juízo, a praga e o derramamento de sangue que atingem diretamente a carne humana. Nesse contexto, o Senhor evoca a figura de Jó, lembrando por sua paciência e perseverança em meio à dor. Em meio à dor. O juízo da peste e do sangue. Primeiro ponto deste terceiro tópico, Ezequiel 14, 19. Ou se eu enviar a peste sobre esta terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais. Este versículo aprofunda o tom de gravidade. Já não se trata apenas da fome ou da presença das feras, mas da praga acompanhada de sangue, atingindo diretamente a vida humana. O juízo aqui é descrito em termos de furor, mostrando que não é apenas uma calamidade natural, mas um ato deliberado de justiça divina contra uma terra rebelde. A peste é uma referência a epidemias que devastavam cidades inteiras no mundo antigo. O acréscimo do sangue aponta para a violência, guerra e morte em larga escala. O quadro é de devastação total. Homens e animais são ceifados. E tal cenário, Deus declara que nem mesmo os justos poderiam impedir a execução da sua vontade. Aqui um quadro apocalíptico para os que desprezam a Deus. Um quadro apocalíptico, aqueles que dão costas para Deus. Agora, para aqueles que servem a Deus, dedicam-se a Deus, entregam sua vida a Ele, caminham no caminho da verdade e vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O quadro é para estes, o Apocalipse é um quadro de redenção. De redenção. Em meio à calamidade, teremos a redenção do nosso Salvador. É isto. Certo? Então, segundo ponto do terceiro tópico, Jó é fiel na dor. Jó 1:21. E disse:
no saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já é lembrado como paradigma da fidelidade em meio ao sofrimento. Ao pedir bens, ao perder bens, filhos e saúde, ele não blasfemou contra Deus. Sua declaração se tornou símbolo de aceitação reverente diante da soberania divina. Reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor e que mesmo em meio à perda, ele continua sendo digno de adoração. Em meio à perda, Jó continuou adorando, confiando em Deus. Ele que é digno de toda a adoração. Sua paciência foi reconhecida nas Escrituras, sendo citada em Tiago 5,11 como exemplo de perseverança, contudo, mesmo sendo um homem íntegro e intercessor que orava até por seus amigos, em Jó 4:20, em Jó 42:10, sua justiça não teria o poder de salvar Jerusalém. Um exemplo que estamos vendo aqui de uma pessoa íntegra. A justiça de Jó também não salvaria Jerusalém, assim como a justiça de Daniel não salvaria a calamidade de Jerusalém, assim como a justiça de Noé não salvaria, certo, a calamidade em Jerusalém diante da justiça de Deus para punir a transgressão de um povo de dura cerviz. Certo? Então, sua justiça não teria o poder de salvar Jerusalém. O ensino de Ezequiel é que o justo pode ser consolado em sua integridade, certo? Mas não pode transferir sua fé e sua paciência para livrar outros do juízo divino. Não tem como transferir, né? Não tem como transferir a salvação, não tem como transferir a fé, certo? Não tem como transferir. Podemos dar bons exemplos, podemos dar orientação, certo? Pode-se dar realmente a instrução, aqui o ensinamento, certo? Os grandes exemplos estão aqui, né? Mas cada um precisa ter as suas próprias observâncias, as suas aplicações pessoais, para que de fato venham gozar de livramento e da bondade de Deus, do juízo favorável de Deus para as suas vidas, certo? O terceiro ponto deste terceiro tópico é a limitação de Jó. Ezequiel 14:20, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho e nem a sua filha pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Deus repete o princípio pela quarta vez. O justo pode ser preservado, mas não livra filhos nem filhas. Essa repetição mostra a pedagogia do Senhor. A mensagem precisava ser gravada no coração do povo ao citar Noé, Daniel e Jó, três referências máximas da justiça em diferentes contextos: geração corrupta, terra estrangeira e sofrimento humano. Deus cobre todos os âmbitos possíveis, mostrando que a justiça é sempre pessoal e intransferível. A limitação da presença e da intercessão de Noé, Daniel e Jó, portanto, não anulam a misericórdia, mas revela a seriedade do pecado e a necessidade de cada um viver em obediência ao Senhor. Isto é de suma importância, Esta lição, ela aborda
certo? Um tema crucial. A responsabilidade individual. As figuras de Noé, Daniel e Jó, elas foram utilizadas para levar a cada um de nós a compreensão, a compreender os limites da intercessão, certo? Nós vimos aqui que, embora a intercessão seja valiosa, há momentos em que o juízo coletivo se torna inevitável devido à persistência do pecado, e nem mesmo os mais justos podem livrar uma nação rebelde e impenitente. Nós precisamos reconhecer os perigos do pecado, certo? Que pode levar uma comunidade a um ponto sem retorno. Temos que nos arrepender e entender que a fé e a justiça, elas não são intransferíveis. Cada um deve assumir a sua posição e responsabilidade pessoal diante de Deus. Aplicação pessoal. Não podemos depender da fé alheia. A justiça de paz, líderes ou intercessores não substitui a necessidade do nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Cada crente deve, cada pessoa deve, cada irmão deve, cada ser humano deve assumir sua posição diante de Deus em santidade e obediência. Que bênção! Chegamos no final desta programação e desta abençoada lição que veremos neste domingo nas classes da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.